Boa noite. Gente, que é isso? Espero a nossa convidada de hoje entrar. Vou convidar ela. Gente, que zona. Vamos fazer nosso podcast de hoje. Só esperar a nossa linda autora entrar. E aí a gente já começa a fazer. Coloquei um filtro. Meu Deus, meu Deus. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos esperar nossa autora ver se ela consegue entrar aqui. Tananana. Que frio que tá aqui. Gente, eu tô convidando essa autora. Ai, eu vou chorar. Jesus, Maria, José. Oh, meu Deus. Tananana. Ah, agora Ah, eu tive que foi. entrar pelo celular, porque não tá entrando normal. Ah, eu acho que no computador deve ter alguma coisa que não permite que faça. Deve ser isso. Vou tirar o som aqui do computador pra não atrapalhar. Ah, mas tá dando pra ver, né? Ai, mas vou botar o Tá, som. até esqueci do meu computador, que eu tava no fone. Até esqueci também do meu. Eu vou até pôr ele pra carregar aqui. Ah, tô aparecendo agora no outro negócio. Tá vendo? Acho que no computador o Instagram não permite que faça essa coisa da live e entrar por lá, entendeu? Deve ser por isso.
tô aparecendo agora no outro negócio. Tá Agora, vendo? Aqui no computador eu acho que tá. Só, o problema é que eu não tinha botado meu celular pra carregar. Vou deixar ele carregando um pouquinho aqui até a gente voltar. não tem problema. E tudo bem, Nath? Eu tô bem, e você, meu amor, como você tá? Tô bem, só um pouco ansiosa. Ju- eu, quando eu começo, eu fico um pouquinho ansiosa, porque, assim, sempre uma autora nova, sempre conversas diferentes, e eu acho que, Uhum, é. eu acho as experiências que trazem, deixa a gente assim, o que que a gente vai esperar para esse podcast, para que vai acontecer, mas você vai ver que é bem tranquilo, a gente vai bater um papo aqui, nós duas, bem legal. Eu acho que Você no já mais final ou menos, né? vira meio bate-papo mesmo, né? Tipo, como se a gente não tivesse conversando mesmo, Tranquila, duas né? pessoas numa videochamada, estamos lá no frio que tá, né? No frio que tá, eu tô com um pouco de calor, porque eu tô ansiosa, então me dá um pouco de calor. Tô Ai, não, calorenta. eu tô Mas com a blusa frio tá desde aqui. que eu cheguei em casa, então Ah, eu tô, meu Deus. E eu saí, eu falei, gente, que frio é esse, meu mas Deus? tá frio mesmo. À Não, tá tarde eu frio. desci lá no condomínio e aí eu vi que tava muito frio. Não, tá bem frio mesmo. Tá É. bem frio. E tá preparada pra falar um pouquinho sobre os seus livros pra Ai, gente? meu Deus do céu, me põe pressão. Tô, mas tô. Não, para. Eu li o seu Dei último uma livro. rascunhada, tal, nas perguntas e tal, pra gente poder falar. Qualquer coisa, pega uma colinha aqui, qualquer coisa. Tá tudo certo e tá tranquilo, né? A gente esquece. Até eu que peguei meu. Tô gravando com ele, conta na mão. Falar assim, não, deixa eu ver as perguntas, vai que eu me Sim, enrolo é. Nossa, eu hora. adorei as perguntas. Eu Ah, falei, nossa, gente, eu adorei essas perguntas. eu vou fazendo, eu faço um pouquinho antes da. Porque eu vou pegando assim, eu vou lendo o livro e vou fazer algumas perguntas. Aham. Então eu não faço 5 perguntas, 6 perguntas. Não, eu vou colocando várias perguntas que eu acho que, eu vou perguntar pra ela. Uhum. Aí eu falo assim, não, eu vou chegar e vou tirar um pouquinho, porque são 3 livros. E nem que eu não leia todos os seus, né? Porque eu já li Aham. todos os seus. Sim, é, não dá, né? Aí eu falei assim, nossa, se eu for pegar um de cada, vai ficar muito livro. Então eu falei assim, Vai. não, vamos fazer devagarzinho, vamos Sim. fazer só 3 livros, e a gente pega e tá tudo certo. Mas eu fiquei assim, qual livro eu pego? E eu fiquei, qual livro eu pego? Se eu pegar o um, não vou pegar o dois. Se eu pegar o dois, eu vou pegar o três. Eu, nossa, que Não, mas eu achei que a difícil. seleção foi boa. Na verdade, eu fui parceira sua na melhor jogada. Ai, sério? Sim, eu fui sua parceira com a Char Char. Você mora no meu coração, mulher. Boa noite. E aí dei um tempo de parceria porque eu tive muito problema familiar. Aham, E aí eu falei assim, meu, não vai dar pra fazer, pra continuar. E ainda hoje fui pro hospital, voltei. Aí eu aham. falei, não, não posso, tem que fazer, tirar do papel, vamos continuar. Aí quando eu fui lendo, porque eu li o último livro, meu Deus, eu tenho que ler o último porque eu tenho que perguntar dele, eu não posso deixar de perguntar do último livro. E aí foi que eu peguei o que eu fui parceira e um que eu não tinha sido parceira sua, mas que eu também já tinha lido. Aí eu falei, não, vai ser esses dois, mais o que ela lançou agora, e simbora. Aí eu falei, Nath, eu tô nervosa, meu Deus do céu. Nossa, eu tô, mas vai passar. Daqui a pouco eu já tô me sentindo super à vontade, conversando como se a gente estivesse aqui, tomando Isso, café. maravilhosa, maravilhosa. Bom, eu vou começar te perguntando Tá bom. do seu último lançamento, que é o Lian. Maravilhoso. Se É, o você Liam. quiser pedir pra ele vir aqui na minha casa me buscar, eu não vou Nossa, reclamar. gente, olha, pensa que foi escrever esse livro com esse homem na cabeça, porque eu sou uma pessoa muito visual. Então eu preciso ver sobre aquilo que eu tô falando. E aí eu ficava com esse linha na minha cabeça, esse linha na minha cabeça. Gente, a hora que eu abro o meu Instagram, ele é o primeiro que chega. De tanto Jura? que eu entrava no perfil dele. Mas ele foi inspirador, Ele é mesmo. Já falei pra né? você, se você, assim, meu aniversário tá chegando, né? Daqui 5 dias é meu aniversário, se você quiser me dar de presente. Combinado.
Eu tô aceitando. Vou Ele mandar manda com link. lacinho vermelho e tudo mais. Isso, por favor, por favor, por favor. Bom, para nossa primeira pergunta sobre Liam, o que inspirou a criação de Liam como um protagonista sombrio e obsessivo, especialmente dentro do contexto da máfia irlandesa? Então, o Liam, ele nem deveria existir. O Liam surgiu na minha cabeça enquanto eu construía a história da Liz e do Ethan, que é o The Dark Soul. Então, ele não existia. Aí, de repente, Uhum, me veio uma ideia na cabeça, aí surgiu o Liam, e ele acabou tomando mais espaço do que deveria. E aí, quando o livro The Dark Soul foi lançado, ele foi um dos secundários que chamou bastante atenção. E muito. aí eu deixei pra lá. Depois veio o livro seguinte, que foi o The Dark King. E nesse Uhum. meio tempo ele tava aqui buzinando na minha cabeça. Até que ele começou a contar a história dele. Então ele saiu, tipo, de. Ele nem existia, foi pra secundário, e de secundário foi promovido a protagonista da própria história. Foi mais ou menos Ele falou assim. assim: Você achou que eu não ia ter meu livro? É, tipo, ele Achou não era pra errado. existir, não existia Liam, não existia. Tipo, o negócio veio na minha cabeça enquanto eu escrevia The Dark Soul. Aí eu falei, tá bom, então calma, gente, a gente vai. Vou te colocar aqui. E eu acho que deu super certo, porque ele é tudo e mais um pouco. E assim, Ai, eu gostei bastante, eu gostei ele muito, não muito da história aparecendo, dele. né? E foi vindo, foi tipo uma escada, né? Ele não Isso, surgiu, ali exatamente. surgiu. Isso. Ele veio aos pouquinhos, assim, comendo pelas beiradas e Sim! soltando as ideias na minha cabeça, assim, isso, aquilo, se eu fizesse isso e aquilo, e se eu fosse assim, e se eu fosse assado, porque no The Dark Souls você não tem uma visão com profundidade de qual é o perfil dele, nem da Mirella, que é o par romântico, né? Uhum. Que o foco não eram os dois. Mas aos poucos ele foi cochichando, 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 que nem tem um outro aqui que tá sempre cochichando na minha cabeça. Então, que daqui a pouco sai a história dele. Mas o do Linha foi bem assim, ele não existia. Ele Ele foi se fez subindo os existir. degraus. Isso aí, exatamente. Mirella passa por uma transformação significativa de uma jovem romântica para uma mulher que desafia o Liam. Como você desenvolveu essa evolução e o que quis explorar com o arco dela? Porque foi. Então, todas as minhas histórias, eu sempre tenho as mocinhas, de um jeito ou de outro, elas trazem alguma coisa que mostra o quanto elas são resilientes, que são fortes, são guerreiras. E aí, cada uma dentro do seu contexto, né? Umas mais, outras menos, mas elas são mulheres fortes de alguma forma. Uhum. E então eu quis trazer isso para Mirella, principalmente porque o Liam tem aquele jeito sarcástico dele, que me irritou muito durante a revisão, que eu fiquei muito brava com ele. Eu mandava os áudios assim para Chara, Chara, olha isso, olha como é que ele pode falar isso. Aí eu lia o trecho, mandava para ela assim, como se eu estivesse lendo como uma leitora, mas fui eu que escrevi, sabe? Eu achava um absurdo. Então eu falei, meu, ela precisa de algum jeito fazer ele mudar o jeito dele, ele não vai mudar, porque ele é um mafioso. Mas ele ela precisava de alguma forma se impor, né? E a forma como ela conseguiu demonstrar que ela não era uma menininha inocente ia que o Liam ia pintar e bordar, foi o que ela fez na história, né? Que eu não vou falar. Sei que mais pra frente a gente comenta desse plot, mas foi o grito de liberdade dela. Eu achei ali que ela meio que. Quando ela foi desafiar ele, é um jeito de colocar o que ele tentava guardar mais ou menos pra fora. Aquela parte de se eu desafiar você, você vai chegar onde eu quero que você Uhum. chegue, que você meio que se descubra, porque você tá meio que assim, no mundo, dividido no mundo. E eu tô Então, tentando sair. então, porque ele pressionou tanto ela que teve até uma das cenas que ela fala, Liam, marca o casamento, só me avisa da data. Então, assim, que ela falou, meu, não tem jeito, eu não vou conseguir escapar disso, ele não vai me dar paz, né? Uhum, Só que acho que conforme o tempo foi passando, ela falou, meu, eu não posso desistir. Porque apesar dela gostar dele, ela falou, meu, ele não quer ficar comigo porque ele quer ficar comigo. Ele quer uhum. ficar porque o Liam, o Cillian era meu noivo, porque ele se sentiu atraído por mim quando a gente se reencontrou, que ele não me lembrou quem eu era. Então, eu acho que ela foi ali, eu acho que aquela coisa foi meio consumindo ela. Tem alguns textos que ela fala, eu comecei a ter algumas crises de pânico, comecei a ficar muito nervosa, né, sufocada, porque ela falou, gente, é isso mesmo que eu vou ter para minha vida? Eu vou aceitar isso e pronto, ponto final? E ela, não.
Tanto que foi muito de última hora que ela decidiu, assim, né? Foi, tipo, acho que Sim. 2 semanas antes, né? Que ela falou, meu, vai ou racha, né? E foi. E foi. E Que bom foi. que ela foi, né? Que bom. É, e foi. E foi mesmo. E aí deu certo. Deu super certo. Deu super certo. Eu acho que foi fantástico ali a parte que ela falou, não, é isso. Eu acho que ele ficou bem chocado. É aquela coisa, se você correr, o bicho pega, se eu correr, se Uhum. eu ficar, o bicho come, é tipo isso, né? Então, Exatamente. Exatamente. a cena do desaparecimento de Mirella no casamento é um momento crucial. O que a Uhum. motivou a escolher esse clímax e como você planejou o impacto emocional de Liam? Então, ele precisava de alguma forma sofrer. E aí eu sempre ficava, ai gente, como é que eu vou construir isso? Porque ele sai de um cara sarcástico que acha que Uhum. ele pode tudo, então assim, ele chega, ele pega, ele não pede permissão, e é o que ele tava fazendo com a Mirella, É né? tipo o dono do mundo, né? Isso, dono do mundo. Então, assim, ela falava as coisas, ele simplesmente ignorava. Era como se ela, sabe, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. E eu falei, eu não quero que ele pule de um cara arrogante, que acha que a Mirella é só mais uma. É aquilo que ele quer, então ele tá pegando, né? Mais uma questão de ego do que porque de fato tinha algum interesse amoroso. E eu falei, não quero que ele salte disso pra estou apaixonado, vou morrer por ela, né? Então eu falei, tem que ter alguma coisa no meio do caminho que deu um tranco nele. E aí eu falei, Uhum. talvez a Mirella fugindo, né, no casamento, talvez seja uma coisa que ele não espera. Quando que na máfia uma noiva vai fugir? Nunca, né? Então é uma coisa que ele não esperava. Eu acho que surpreendeu ele ali de várias formas, tanto para ver que ela não era uma mulher tão submissa como ele imaginava, né? E esperta, né? Porque algumas coisas que ela fez ali para despistar, né? Para não deixar que ele chegasse tão rápido ao encalço dela, eu acho que foi um choque um pouco de realidade, sabe? E aí ele teve que ir atrás dela, então acho que tudo isso foi contribuindo para ele olhar para Mirella de um jeito diferente. Sim, Eu acho que esse que foi o ponto. E ele fez, assim, eu senti que ele ficou muito chocado. Quando ele chegou no aeroporto, que ele se deu conta da trapaça que ela tinha feito, né? foi A demais. cortina de fumaça que ela tinha soltado ali, eu acho que foi bom. E acho que foi bom quando ele finalmente encontrou, descobriu onde ela estava. E ele demonstrou um pouco de vulnerabilidade, né? No momento ali quando ele chega, que ele descobre onde ela tá, que ele vai de fato abrir a porta e falar: será que a Mirella tá sozinha? Ou será que a Mirella tá com alguém? E aí, o que eu faço? Mato, não mato? Se ela estiver com alguém? Então, assim, eu acho que foi para trazer um pouquinho de vulnerabilidade para ele. E para ele Sim, começar a ela abriu enxergar o ela de um ponto jeito fraco, né? diferente, né? Sim, foi bem legal a parte que ela fez todo, tipo, o choque. Eu queria Ai, muito ele ter. mereceu. Meu, nossa, ele aprontou tanto com ela, assim. Gente, eu achava um abuso. Nada do que ela fala, ele escuta, ele ignora completamente. E Tu escreveu completamente. e ficou com raiva? Esse na revisão eu fiquei. Mas a Chá diz que ele é perfeito, não pode falar mal. Ah, não acredito. A Ah, Chá é Charlene, que apaixonada pelo Liam, não pode isso? falar mal do Liam, de Oh, meu jeito Deus. nenhum. Não pode. Liam é perfeito. Agora eu também acho. Mas Mas ele me causou raiva ele assim durante a roçou um revisão. pouquinho, entendeu? Depois ele tomou jeito, então tá tudo certo. Então, ia passar pano, né? De qualquer jeito. O meu pano tava rosa glitter já. Então, Então, tá vendo? Eu falei. ah, o livro mergulha em um jogo de poder e vingança. Uhum. Quais foram os maiores desafios em escrever essa dinâmica de caça e fuga entre os protagonistas? Ai, então, eu acho que normalmente quando você tem um Dark e você vai ter um relacionamento, principalmente um casamento arranjado, né? No livro de máfia, que é uma coisa mais comum, é, normalmente o romance e aquele sentimento se desenvolve quando eles casam, Uhum. não antes, né? Eu queria que isso acontecesse antes, que o Liam começasse a olhar a Mirella de um jeito diferente,
E para isso acontecer, eu não queria, falei, não, eu não quero mais do que normalmente costuma acontecer, né? Eles casam e aí aos poucos eles vão se conhecendo mais e vão quando vem estão apaixonados. Eu falei, não, eu quero um negócio diferente, eu quero que é, ele precisava sofrer um pouquinho para ele dar valor na mulher que ele tinha ao lado, né? Para ver que ela não era uma mulher qualquer. E eu acho que é gostoso esse negócio também deles ficarem. É, esse puxa de um lado, meio com cabo de guerra, sabe? Sim, Cada um puxando para um lado. Que até então, até a fuga da Mirella, quem tava ganhando era o Liam, né? E sim, quando ela foge, ela passa a entrar numa disputa ali com ele que estava mais ou menos ali equilibrada, né? E ele percebeu que ela não ia casar, né? Ele falou: só vou embora daqui se você for comigo. E ela falou assim: tá bom, se eu ficar um ano, se eu quiser ficar um ano, então eu vou esperar um ano. Porque ele viu que não adiantava, ele não ia conseguir amarrar, colocar a Mirella dentro do carro, enfiar ela no altar e falar: fala assim e pronto, acabou, né? Então, eu quis tentar trazer, mas eu também tive a preocupação que não ficasse um negócio chato, né? Aquela sim, coisa, de mimimi. Eu tinha uma preocupação de não ser um mimimi, apesar da Mirella ser uma pessoa mais jovem, né? E o Linha mais velho, mas eu não queria que ficasse aquele mimimi, eu queria que ficasse mesmo ali uma disputa gostosa de você ver, um cabo de guerra gostoso de você acompanhar. É, mas assim, tentei dosar o limite, né? Para não passar demais daquilo que. Senão o leitor fala, nossa, chega, já deu, né? Que hora que a Mirella vai ceder, né? difícil. Ela tava. Ela estava muito magoada, né? Então ele Ah, precisava. mas é compreensível. Quem, a mágoa dela no início é bem compreensível. É. Até porque, querendo ou não, ela sofreu bastante. Ele também sofreu bastante. Eu acho que assim, foi uma junção dos dois, né? De ficar nisso. Uhum, Então, a loucura de eles ficar, não, meu Deus, e agora o que que eu faço? Então, eu acho que eles sofreram nessa parte. uhum, E quando chegou o momento de a corda arrebentar para um dos lados, foi a parte que eu acho que mais pegou os dois, sabe? uhum. Foi E mesmo. aí foi muito engraçado, porque eu falei assim, nossa, agora já era, ela não tem pra onde ir, ele também não tem pra onde ir, vai ficar nisso, Sim. ou eles se resolvem, ou é isso. E aí, quando chegou a vez de falar sim, eu falei, ai, agora eu vou chorar, chegou meu peito. Então foi, eu acho que foi um livro que mexeu muito com as emoções. Tanto o choro, a raiva, o amor, foi um livro Uhum, que sim. mexeu com a gente em vários sentidos, né? Vamos lá. O final sugere uma possível redenção para Liam. Uhum. Sem spoilers, você pode nos contar se essa jornada será sobre perdão, atos de extração ou algo inesperado? Não, assim, todas as minhas histórias têm finais felizes, né? Eu acho que já de difícil já basta a vida real. Então, a história, o Liam vai, sim, ele se encaminha ali, principalmente do momento do plot da fuga da Mirella, ele se encaminha para um processo ali de redenção, mas tem uma Uhum, caminhada que eu não queria que fosse de uma hora para outra. Então, a gente precisava construir aquilo, né? Ele precisava começar a ver a Mirella de um jeito diferente. A Mirella também precisava de tempo para perdoar, né? E ele sim, precisava mostrar que ele estava disposto a fazer alguns ajustes para. Mesmo quando ele falou que ele não tinha, ele não sabia se ele podia dar o que ela queria, que era de fato amor, uhum, mas ele tentou, ele falou: que eu puder dar para ela, eu vou fazer. Então foi mais ou menos isso que ele foi construindo para redenção. E eu acho que teve um momento ali mais pro final do livro que eles tiveram uma discussão antes, falando sobre sacrifícios que você faria para uma pessoa que você ama, né? E a Mirella saiu daquela conversa falando assim: é isso que eu vou ter, ele nunca vai me amar. Né? Ele nem conseguiu entender a dimensão e a importância do questionamento que ela estava fazendo, né? Que ela até, um momento que eles são diálogos assim, mas o seu pai, que é o pai da Mirella, ele salvou meu pai, né? E aí ela fala, não, uhum, mas aquilo foi instintivo. Eu gostaria de saber se você tivesse que entregar sua vida por mim, porque quando você ama alguém, você é capaz de entregar sua vida, né? uhum, Por uma pessoa. Ela até fala, igual a sua mãe faria pela cara.
né? E ele não consegue nem se aproximar disso, porque é um negócio tão distante, né, do que ele sente, que ele fala assim, como assim eu vou entregar minha... Ninguém. Eu não entregaria minha vida por ninguém, nem pelos meus pais, nem pela minha irmã, por ninguém, né? E ela saiu dali muito... Acho que ela saiu dali e falou assim, beleza, se eu quiser ficar com o Liam, eu tenho que entender que é isso que eu vou ter. A gente não vai passar disso, né? Sim. E aí, no final, tem aí todo aquele, né? Mas no final ali ele mostra que ele, de fato, entendeu o que que era você se sacrificar quando você ama alguém, né? Você É, abre ele não mão de sabia o algumas que coisas. era o amor até meio que Mirella aparecer em sua vida. Não sabia, não sabia. Ele até cresceu num ambiente familiar que não tem toda aquela brutalidade e tal. Sim, É porque o pai dele era uma pessoa super diplomática, né? tá. Sempre optou pela diplomacia, e aí até ao longo da história a gente vai descobrindo por quê. Que ele era, em vez de sair por aí dando porrada em todo mundo, ele era mais diplomata. Mas ele ele foi forjado para liderar uma organização criminosa, então ele não foi forjado para amar. E ele sempre viu aquilo como e era uma fraqueza, de fato, né? Claro. Ele viu que era uma fraqueza, né? Mas no final do livro ele viu que realmente você amar alguém é uma fraqueza, mas é uma fraqueza que ele estava disposto a enfrentar e assumir, Sim. né? É uma fraqueza, mas a gente guarda num potinho É, dentro do castelo. tipo isso, tipo isso. Bom, nosso livro de agora é o que a gente for parceira. Ah, Eu até tenho os cards aí. Em algum lugar da mudança da minha casa, os cards estão por aqui, tá? é? É, os cards estão em algum lugar dessa casa, né? Eu guardei tudo numa pasta quando eu mudei de casa. Agora Ai, não, eu pego. sei que leva um tempinho mesmo pra gente achar tudo que a gente Isso, tá em algum lugar embalou, aqui, né? Eu entendeu? entendo perfeitamente. Passei por isso também há um ano atrás, mais ou menos. E até pouco tempo tinha uma caixinha aí por aí espalhada, com alguma coisa que eu já nem lembrava mais o que que era. Eu falo, nossa, Né? hora que eu pegar todos eles e lembrar de cada parceria que eu já fiz. Meu Deus. Bom, vai ser sobre a melhor jogada. Então, Ah, eu vou começar te perguntando. De Dan. ai, Eu chamo ele de Senhor Walker, ai, porque. gente. Ele é um Golden Boy tão fofinho. Ai, Eu queria, acho que um misto de um Golden Boy, tipo o Sr. Walker, com o Liam. Sabe? Eu acho que juntou ia os ser dois ali. perfeito. Ia ser perfeito. Ai, gente, que sonho. Mas vamos lá. O nosso Senhor Walker Hum, é descrito como garoto de ouro. isso. Inacessível, mas com destino já traçado pelo pai. É. Como você desenvolveu o conflito interno dele entre seguir seus sonhos e a expectativa dos familiares? Então, o pai do Jim, ele é extremamente autoritário, né? Então, ele nunca deu a opção de negociar com o filho. Então, ele Uhum. decidiu que o filho ia assumir o escritório, que foi o que o pai dele fez, né? Assumiu o escritório do avô, e aí é aquela coisa, né? O negócio passa de pai para filho, e para o pai dele aquilo já estava setado. Só que nunca foi o desejo dele. Ele fala que desde os 5 anos, acho que foi a primeira vez que ele jogou e ganhou uma medalha, um troféuzinho desses, né, de jogo mais para criança, que ele falou, meu, é isso aqui que eu quero fazer. Então ele comentou um momento lá com a Chloe, que ele falou assim, eu já sabia com 5 anos de idade que era isso que eu queria fazer, né? Então, e eu acho que eu acho que para ele foi talvez mais fácil não ceder à pressão do pai, porque não era só o fato dele ter um sonho que ele queria realizar. Tinha Uhum. uma questão com a mãe também, né? Porque o pai tinha magoado a mãe no passado. E ele não, e um dos motivos pelos quais ele não se dava com o pai era justamente isso. Né? Então, eu acho Sim, que para ele, eu acho que a Chloe foi mais difícil ele tomar a decisão por conta dela do que por conta do pai. Né? E ele teve uns atritos ali ao longo da história, mas em nenhum momento ele titubeou. O que ele tinha, que era uma preocupação dele, que ele dividia com os amigos, era: meu pai é uma pessoa muito poderosa. Então, assim, se ele decidir que eu não vou e ele, de repente, tentar fazer um complô, ele vai conseguir, né? Eu não vou conseguir nenhum contrato com nenhum jogo, vai destruir meio que a carreira dele que ele não vou passar construiu no draft de esse nenhuma. tempo, né? Exatamente, nenhum time importante, porque meu pai tem poder suficiente para isso. Né? Então, essa era a preocupação dele. Mas ele não estava disposto a ceder. Eu acho que ele cederia
pela Chloe, mas Sim. ela foi uma das pessoas que incentivou ali, né? Mesmo sabendo que não ia ser fácil ali a rotina deles. Ele, não, mesmo assim, ele foi lá e ela, tipo, apoiou 100% ele, Sim, né? sim. Não, se é isso que você quer, a gente vai correr junto, a gente vai junto e tamo É. junto. Na cabeça dela aí a distância não seria um problema, né? Sim, Porque eles estavam. Eu lembro que eu tomei um cuidado de falar, meu, eles precisam ficar distantes. E eu preciso colocar essa distância como uma das coisas que vai atrapalhar o relacionamento deles. Né? E aí eu fui pesquisar para ver onde tinham times importantes de futebol americano e as distâncias, né? Então eu ficava vendo meus voos de Boston para pra tal lugar, para tal lugar. Ai, beleza, esse aqui eu acho que cabe mais ou menos. Era uma viagem foi tipo uma de 6 pesquisa de horas. campo ali, né? Porque eu falei, gente, uma viagem de 1 hora, 2 horas de avião não vai ser um problema para eles. Charlene com raiva. Porque isso Shark. porque a distância impactou a Chloe, inclusive na questão de saúde e tal, né? E em outras coisas, né, que estavam mal resolvidas ali na vida dela, que ela precisava resolver para de fato conseguir levar o relacionamento com o Jim adiante. Que deu super certo. Graças a Ai, Deus deu. por Ai, eles estão isso. super felizes. Já tem Que até deu filhos. super. Graças a Deus por isso. A Chloe passou por um trauma profundo antes de retomar sua vida. O que a inspirou a criar uma protagonista com essa jornada de resiliência e como você equilibrou seu processo de cura com o romance proibido? Então, a Chloe surgiu antes de surgir o livro. E ela foi inspirada numa amiga que passou por um processo muito parecido com o dela, Uhum. né? E eu acompanhei muito de perto. E foi uma coisa muito, muito sofrida. Então, assim, quando eu escrevi, quando eu falava da Chloe, era dessa amiga que eu tava falando. E eu queria que essa minha amiga tivesse um final feliz. Que até hoje ela não teve. Isso aconteceu há muitos anos. E eu falei, bom, se eu não consigo interferir, né, no destino dela, para que ela tenha um final feliz, para que ela redescubra o amor, encontre alguém legal, né, que ela vai amar tanto quanto ela amou a pessoa que ela perdeu lá no passado, que foi também de uma forma super trágica, como foi o da Chloe, eu falei, então, pelo menos eu vou dar um final feliz para ela num livro que eu vou escrever. Então foi assim que a Chloe surgiu. Ela surgiu da minha, sabe, de eu falar, gente, não é certo. Como é que uma pessoa pode viver um amor lindo desse e de repente as coisas desaparecem do noite pro dia e vai sobrar só tristeza? Eu falei, não. E aí Vamos foi fazer um negócio diferente isso. para a história não se repetir no livro, ser uma coisa Exatamente. mais. Falei, pelo menos no livro ela vai ter um final, ela vai reencontrar o amor, né? Vai se descobrir, vai ser feliz e vai ter um final feliz, né? E Mulher, esse eu li um livro, acho que quando eu comecei no mundo literário, né, de ler livros, eu tava chegando no primeiro Exploda Seu Kindle. hum, No primeirão, eu tava começando, que foi a época que eu peguei 30 parcerias com a Chara e Cavani de 30, uma meu vez. Deus do céu, você não E dormia, né? acabava uma, entrava em outra. A Char tava cansada de me olhar minha cara já, porque eu ficava, Char, pelo amor de Deus, Char, minha pontuação tá errada. E era uma atrás da outra, e era brinde atrás do outro. Ai. E eu li um livro que não teve final feliz. Eu comecei com um livro que eu não tinha final feliz, que eu chorei 3 dias pelo mesmo livro, porque não teve o final que eu queria. Nossa, E não eu falo dá. assim, gente, Tem eu que não ter final consigo. feliz, gente. Não tem como não ter. Aí depois eu falei, eu saio, quando eu vejo que não vai ter o finalzinho que eu quero, a autora me desculpe, eu vou ler até o fim só pra te ajudar. Mas assim, a minha vontade era tacar seu livro na parede. Então, assim, Então, tem um termo no ramo literário que a gente chama de fanservice, que é você entregar ao longo do livro coisas que vai deixar o seu fã feliz. Então você tem que ir jogando os biscoitinhos ao longo do caminho, né, sim, para ele. E por exemplo, no livro da Chloe e do Jean, meu, era uma história muito triste, mas eu falei, gente, eu tenho que ir jogando algumas coisas, mesmo com a Chloe, com todo o conflito dela, o livro que veio em seguida, que é um jogo em sintonia também, era uma temática bem complexa, mas eu falei,
a gente tem que ir jogando, por mais que seja difícil, você tem que ir pontuando algumas coisas. Eu tenho um Sim, livro que eu li também da Tilly Cole, que, nossa, não, nunca mais eu vou ler aquele livro. Ele tem um final feliz. Só que, gente, para chegar naquele final, acontece tanta coisa difícil, tanta coisa dolorida, que eu lembro que quando eu li, eu soluçava. Aí meu filho falava, mamãe, o que tá acontecendo? Por que você não para de chorar? Eu não conseguia. Aí eu fui indicar pra minha mãe, né? Mãe, leia, você vai adorar. lê. Se você ler e não chorar, eu tô errada. Mãe, Eu leia, até você vou vai errada amar. aqui. É, leia, você vai amar. Não, eu até salvei esse livro de lidos, mas eu falo, eu não pego mais ele. Eu É. não consigo, eu já sei o que vai acontecer. Então, precisa do fanservice. Assim, não dá para você entregar um livro sem final feliz. Você, né? Ou, por exemplo, você cria um casal super explosivo no começo, de repente aquele casal se separa e daqui a pouco aparece um outro par romântico para a menina, ou uma, né, ou para o protagonista masculino. Não dá. Tem coisas que a gente precisa se colocar no lugar de leitor para poder escrever, né? Ah, Às não, vezes. vai ler o livro que eu li, por favor, chama 24 Horas de Amor. Vai ler, por favor, vai lá, lê. Lê. É. Depois você me chama no privado e me fala o que que você achou. Se você, Ai, meu Deus você do chorou céu. soluçando ou se Nossa. você chorou de não dormir, tá? Ai, Porque gente. Ó, não isso é dá. um desserviço. Isso não é um fanservice. Isso é um desserviço pro seu fã. Não, e o pior é Imagina, que você assim, o livro acaba não com. era grande nem nada, gata, mas assim, a parte de. O livro começou bem, porque quando falou o nome da filha do personagem, eu falei, meu, maravilhoso, é deles. Quando chegou no fim, eu Que falei, vontade de chamar a autora e falar assim: vem aqui. pior que é Qual que é o seu autor, eu problema? falei, eu vou chamar esse filho da mãe, ele vai se vir comigo hoje. Me explica, Mas o qual que é o seu seu não tem isso. O problema? seu tem o final feliz. O seu É. tem a parte do amor, a parte do sofrimento. Tem o meio, o fio, o início. E tem a parte de chegar e falar: não, esse casal é meu. Cada linha com cada linha. E isso aqui Eles vai vão ser acontecer. felizes e ponto final. É o bom, é isso, entendeu? Você já sabe que É, ali vai não, ser. tem. Não, pra mim, final feliz é obrigatório. É obrigatório. Mesmo Se que for uma demore pra chegar série, lá. e se for uma série, não interessa. Se for, né, uma trilogia, por exemplo, que é normalmente o mesmo casal. Olha, nossa, eu não suporto quando acaba o primeiro livro, deu tudo errado. Se ainda tem o próximo livro pra você ler, ok. E se não tem? E se você tem que ficar esperando? Nossa, isso pra mim é um desserviço. Você não pode fazer isso com o Eu teu li fã. um assim também, gato. Fiquei, meu Deus, cadê? Aí ela lançou o dois agora. Eu falei, não sei se eu leio. Olha lá, tá vendo? Ai, Jesus. Mas pelo menos encerra. Ou ela vai ter um Não terceiro? encerra, então, justamente isso. O livro um dela já acaba meio assim, entende? Não tem é, o fim. Aham. Acaba Fica muito meio no aberto. ar, muito no Aham. ar. Então, ela lançou dois agora. Eu não falo assim, putz, eu não, acho que eu não vou ler. Não vou conseguir ler, porque eu não sei se tiver uma parte três. E se ela não resolve, né? Os problemas que ela mesma criou. Exato, aí eu fico, meu Deus, não tá dando certo isso. Jesus, não, não dá, não dá, não dá. Não Não, dá. não dá. Concordo perfeitamente. Vamos lá. O romance entre Nossa Senhora Walker e Chloe começa com hostilidade e depois transforma em atração. Isso. Qual foi a cena e o momento mais desafiador para escrever nessa transição? Então, eu tenho uma preocupação muito grande. Achar que a minha Beta, ela sabe disso. Porque eu quero criar uma história que seja crível. Eu não quero que você leia e fale assim, tá, até parece que isso acontece, sabe? Coisas muito, muito. Claro, você tem licença poética para algumas coisas, mas quando você fala de relacionamento, eu tento ser o mais próximo possível da realidade. Se Uhum. aquele universo fosse possível, né? O universo, por exemplo, do Liam e da Mirella, fosse uma coisa possível, eu tento criar situações e construir os personagens e o desenvolvimento deles ali do relacionamento da forma mais crível possível. Uhum. Então, acho que esse foi a coisa mais difícil, porque a Chloe estava super machucada, ela não entendia de onde vinha a hostilidade, né, do Jim. Quando ela resolveu, né, que ele percebeu que ele estava magoando ela
e tava errado, né, aquele comportamento dela e tal, porque não é o perfil dele, né? Ele não é um cara, ele não é o bad boy, ele é o golden boy. Então, que eles sentam e conversam, e aí ela fala, não, beleza, então a gente começa do zero, né? Então tem até uma coisa ali meio simbólica que ela se apresenta de novo, né? Para eles começando mesmo, né? A gente tá Uhum, começando agora. Então eu precisei ir muito devagar, porque eu falei, de novo, é aquilo que eu sempre falo, eu não quero que saia do A para o Z de uma vez. uhum. Porque o gostoso é justamente você ver a construção, né? Então, assim, normalmente eu escrevo em slow burn, não consigo escrever um negócio que já, com, sei lá, 3 capítulos já tá no hot, não dá, não dou conta. Eu preciso que o negócio seja construído, né? Então, acho que essa foi a parte mais difícil, porque como é que ele sai de não gosto dela? Ah, tá bom, eu vou tentar tolerar e depois, nossa, ferrou porque eu acho que eu gosto dela. Né? Então eu acho que eu tentei ir indo devagar e ele também enredando ela ali naquele, trazendo ela para perto, para que ela, quando ele finalmente se declarasse, ela tivesse alguma coisa ali também, né, borbulhando no peito dela. Então acho que isso foi o mais Hum, delicado, porque eu saí de um cara que não gostava dela e eu saí de uma protagonista machucada, que tinha é passado verdade. 2 anos trancada dentro de casa por conta do que tinha acontecido, né? Passando por um processo é, emocional super pesado. Então eu tinha que ir com cuidado, né? A Chloe não ia sair de uma situação, de uma depressão super profunda por conta do que tinha acontecido com ela, para falar, nossa, Jean, vem aqui, tô esperando, tô pronta. Né? Pode Então, essa vir. sempre é a minha preocupação. Como é que eu desenvolvo os personagens para que seja a construção seja uma coisa crível, que a gente não vai olhar e falar assim, ah, não, sério, você tá me fazendo, achando que eu sou idiota, né? Como que É. a menina vai ceder desse jeito? Não vai, sabe? Tem que ter uma construção, né? E, e aí você acaba caindo no slow burn, que não é todo mundo que gosta, né? Também tem esse. Ah, eu acho que. Eu já li bastante Fast Burn, mas eu também gosto do Slow Burn. Eu acho que Hum. não tem essa. Eu acho que os dois, pra mim, tão ótimos. Igual o Age Gap. Adoro É o Age isso. Gap. Age Gap é um dos que eu mais gosto de É ler. uma troca que você mais gosta. É a tropa que eu mais gosto. É, Tem eu Age vou eu vou Gap, escrever um. ou Eu vou é escrever um um. viúvo, é um jogador, não sei o quê, mas é maior, mas é que eu. Não. Uhum. Sabe aquele áudio? Ah, eu tenho pra ser seu pai, mas você não é. Aham. Entende? É bem por aí, né? Exatamente. Talvez o próximo livro seja um livro com uma diferença boa de idade. Vamos ver. Tô esperando se ele vai vir falar comigo ou não. É, ele tá bem quietinho, tá estranho. Meu Deus. Esse personagem tá falando na minha. Esse personagem surgiu em setembro, enquanto eu escrevia o Jogo em Sintonia. E aí eu tive que parar de escrevê-lo. Uhum. Parei o livro que eu tava escrevendo, escrevi tipo umas 30 páginas, umas 5, 6 mil palavras, mais ou menos, da história dele. Aí eu mandei pra Char, falei, Char, vê isso aqui, esse cara não para de falar na minha cabeça. Tanto que ela chama ele de mandão. E aí, ele mudou, assim, o negócio foi tão bizarro que ele mudou a história do Ethan e da Liz, ele mudou a história do Zachary com a Sofia. É, a única história onde ele não interferiu, porque eu acho que os dois são muito alfa, foi com o Liam. Ele não Lili. interferiu na história do Liam. Ele não buzinou na minha cabeça durante a história do Liam. Mas ele Tá. mudou. Eu mudei completamente o rumo das histórias com as coisas que ele vinha soltando. Porque aí, como ele queria contar uma história A, eu tinha que ir construindo nos 2 livros anteriores, que é o The Dark Soul e o The Dark King. Ai, meu Eu Deus. então, nossa, foi complexo, porque ele falava demais. E agora ele tá quieto. Agora que é a hora dele falar, que eu Ele tirei uma tá. semana. Eu tirei uma semana para descansar, porque o livro saiu, né, finalmente na sexta. E aí eu falei, vou tirar uma semana. Minha família, né, que não mora aqui em São Paulo, tava aqui. Então, vou aproveitar minhas sobrinhas e tal, né? Falei, bom, agora eles já foram embora, agora a gente pode. Vamos sentar para conversar. Fulano. E o fulano tá quietinho. Ele tá dando seu momento, entendeu? Ele fala assim, calma, Ainda deixa eu tá. vir que Não, eu vou eu bem acho que é. assim. Sabe o que que é? Ele quer tudo do jeito dele. E ele é muito mandão. Então, assim, não adianta eu implorar. Ele só vai chegar quando ele quiser. Entendi. O Sr. Walker é um Uhum. atleta de elite. Isso. E o título sugere que o jogo vai além do campo. Como
o universo do esporte influencia as escolhas e o crescimento dele ao longo da história? Nossa, tudo. A questão do esporte ali, a importância que o esporte tem na vida do Jim, interferiu do começo ao fim. Né? Porque todas as decisões que ele tomou, independente se ele tomou sozinho, se ele tomou, né, em parceria com a Chloe, todas as decisões interferiram no relacionamento dele. E ele teve que amadurecer muito. Né? Desde o Sim, momento ele largou a faculdade, faltava um ano para terminar, para ele ir pro time que tinha feito uma proposta para ele. É, e ali ele foi morar sozinho, longe de todo mundo, tendo que administrar, né? Ele via que tinha uma coisa errada acontecendo com a Chloe e ele falava, meu, eu tô longe, o que que eu faço? Né? Então ele teve que ir amadurecendo e muita desse amadurecimento foi meio forçado por conta das decisões que ele tomou em relação ao esporte, né? Ele tomou decisões e ele tomou riscos também, né? uhum. Ele tomou algumas decisões ali que ele falou, meu, eu posso estar tomando a pior decisão e afundando minha carreira total, mas Sim, sim, é verdade. então ele amadureceu muito, ele arriscou muito, não só quando ele aceitou mudar de cidade, de estado, quase praticamente, né, da costa leste para oeste, mas quando ele tomou a decisão também de voltar, né? Sim, E verdade. foi um risco que ele tomou ali, porque ele não sabia o que seria, né? Ele não sabia nada. Ele foi só Foi uma uma a mais. reviravolta ali, né? Foi uma reviravolta. Né? Que ninguém esperava, né, que ele fosse fazer isso. Não, não foi. O final deixa a questão. Será que terão seu final feliz para sempre? Você pode adiantar esse desfecho foi planejado desde o início ou surgiu naturalmente durante esse processo de escrita? Ah, então, o final feliz sempre ia ter de qualquer jeito, né? Já Uhum. era básico. Como ia terminar, como eu ia encerrar, aí é uma coisa que foi nascendo ali ao longo da história mesmo, né? Que você vê como é que os personagens estão caminhando juntos ali e o que faria sentido, né, para você encerrar a história deles. Eu queria muito ainda ter escrito um epílogo, tipo, com os filhos, sabe? Porque eu sei que isso é uma coisa que todo mundo gosta. Ai, Ah, mas cadê? então, a ideia era. Um spin-off, ué. Isso, exatamente. A ideia já tem na cabeça, mais ou menos uma historinha mesmo pronta. Era para ser um conto. E era para trazer os filhos dos três casais, né? Dos três livros. Tá. Então eu já tenho mais ou menos uma ideia na cabeça, mas eu não consegui sentar para estruturar, porque quando você começa a escrever, o processo criativo é um negócio muito maluco, porque tudo te inspira a criar alguma coisa. Tudo te inspira a criar um personagem novo. Então, assim, as histórias pipocam assim na cabeça o tempo inteiro. Então, assim, às vezes Já até pensou? uma briga mesmo. Então, assim, semana passada, que eu tava nesse momento mais curtindo a família e tal, eu comecei a escrever duas histórias que não estavam no plano. Não, surgiu, pá, vamos escrever. E aí eu comecei a escrever e eu vou falando com a Chay, estou escrevendo isso. Lê esse capítulo aqui, vê se você acha que isso aqui pode dar bom, isso aqui tem futuro. E aí eu comecei a mexer com duas histórias. Aí não era para eles terem nascido. Eu não sei nem o que eles Só estão falando. veio. Mas as histórias vêm assim, e é difícil ver você manter um cronograma, um calendário literário, porque Sim. neste momento, eu já furei. Porque eu lancei o Lia, que não era para sair. O Lia não existia. Era para eu Pelo estar dando. menos assim. Eu furei, mas veio um melhor. Mas veio, Vai vir tipo, outro. veio o Liam, né? Veio aquele homem maravilhoso. Mas era pra gente estar. Já era pra eu ter entregado o terceiro livro da série Dark Side, que é Dark o Side. livro do Alec Volkov. E ele, que é o meu mandão. Que é o meu mandão, não, é o mandão da Char, é o dela, não é meu. É, não vai tirar da mulher, pelo Não vou amor de tirar, não Deus, pode, né? porque ela é Ô, bem ciumenta, bem ciumenta. não Então, vai tirar da moça, é, cara. então, assim, eu fico às vezes naquela, gente, o que que eu faço? E como é que eu preciso escrever, mas as histórias ficam pipocando o tempo inteiro. Então, assim, Entendi. o meu bloco de notas do celular tem milhares de coisas, um monte Eu de te coisas, entendo muito. coisa no computador. Eu vou criando, vou escrevendo e vou deixando lá. É,
eu falo, bom, se de repente essa história não nascer, de repente alguma coisa que eu coloquei aqui, algum elemento, alguma trope, alguma coisa, de repente eu posso usar em em uma outra história, em outro momento. Mas é difícil, assim, é bem desafiador, viu? Você manter um calendário. Eu queria conversar, assim, com alguma autora e falar para ela como é que você faz. Conhecer primeiro alguma autora que faça isso, que cumpra, arrisca o calendário que ela se propôs a fazer no começo do ano. Eu conheço uma autora que é assim. É. Nossa, ela Sim, precisa, ela pode dar um curso. Porque não é ela, fácil. ela, ela segue a risca. Ela fala, eu vou. Então lá tem o cronograma do ano todo dela já. E aí eu leio o livro pra ela. Então ela fala, ó, já lancei esse, lancei esse, lancei esse, então o próximo é esse. Segundo o nosso calendário. Então ela começa a escrever. Esses dias ela teve o bloqueio criativo Ah, dela. E aí ela fala assim: eu tô escrevendo um que é o após esse. Enquanto eu tô travada nesse, eu vou lá e tô isso. escrevendo aquele outro. Mas não vou sair, eu vou publicar primeiro esse, mesmo que o outro esteja pronto, eu não vou publicar ele antes. Não, eu vou seguir o cronograma, vou Uhum, publicar depois, eu vou pro outro. Então, ela segue e arrisca o que ela faz pra não fugir do que ela tá achando que vai ser. uhum. Então, eu falo, meu Deus, às Nossa, ela vezes não tá é falando com muito você, guerreira, viu? Pra então conseguir segurar ali os personagens num cabresto e falar: Meu, não se mete, agora não é a sua vez, vai pro fim da fila. fica no seu espaço, calma. Fica aí, sua vez vai chegar. Já pegou sua já pegou sua senha? Eu chamei sua senha no visor? Não, não chamei. Então você volta pro fim da fila. Senta lá e Fica fica aí esperando esperando. de si. Espera aí, Cláudia. Fica aí. Bom, o nosso livro de agora é The Dark Soul, Ai, que, ai, que fofinhos. bom, Liz Scott Uhum, é uma sobrevivente que busca isso. invisibilidade enquanto Ethan é um nobre mergulhado em culpa e escuridão. Como você desenvolveu a química entre eles? Dois personagens tão diferentes, mas igualmente feridos. Então, o Ita, desde o começo, eu não queria que ele fosse aquele bad boy que, pra amenizar o impacto dos fantasmas, né? Daquilo que ficava sussurrando na cabeça dele, que ele fosse, em vez de descontar nas pessoas, eu queria que ele ficasse mais. Ah, gata, eu não tô te ouvindo agora. Ai, pronto, foi? Ah, Melhorou? Ah, então tá. Então, o Ethan, eu queria que ele fosse um personagem mais introspectivo, né? Ele tinha lá as sombras dele, os fantasmas, aquilo que incomodava, que estava relacionado ali com a morte do irmão. Só que eu não queria que ele fosse aquele, porque ele tinha que ser poderoso por ser quem ele era. Então, por ser um Brentwood, que é o nome, leva o nome da escola, e ele impor respeito por ele, né? Pela pessoa que ele era ali. Então, eu falei, tem duas formas dele impor isso, né? Como eu não quero usar só o recurso dele ser poderoso, dele ser rico e blá blá blá, eu falei, ele tem duas formas dele impor respeito nas pessoas. Ou ele pode sair socando todo mundo, né? Que é uma saída, ou ele pode ser esse personagem mais sombrio e mais desconectado, porque ele, no final das contas, quando ele precisava lutar contra os fantasmas dele, ele não ia socar ninguém, ele ia pra arena e trocava socos lá dentro, né? E ele era muito. Ele não era egoísta, na verdade. Ele só não tinha mais aquela facilidade de se conectar com as pessoas. Então, ele tinha uhum, o grupo de amigos dele que era pequeno, que era um grupo mais próximo, mais porque eles cresceram juntos, mas ele não era o grupo com o qual ele trocava confidências. Então, sim, a Ivy ali é a que mais se aproximava de falar, meu, ele falou algumas vezes pra ele, não é assim que você vai resolver, né? Não é desse jeito, blá blá blá. Mas ele não aceitava. Então, na cabeça dele, aquilo ali ia funcionar para ele, até que acontecesse alguma coisa. E a Liz, ela era também uma garota introspectiva, mas por outros motivos, né? tá, Então, assim, ela aprendeu, quando a mãe morreu e ela foi morar com o pai, ela aprendeu que, assim, ser invisível é como as pessoas mais fracas podem sobreviver. Né? Então, quando ela chegou na escola, que para ela era a oportunidade de ouro dela sair daquela vida do pai dela e construir alguma coisa nova, tudo que ela queria era ser invisível, né? tá.
E aí eu falei, como é que eu vou conectar um cara que tá cagando e andando, desculpa o palavreado, que, É tá, sobre isso. que pouco se importa, né, com as outras pessoas, ele se importa ali com os amigos dele, mas até a página 2, né? Porque ele não é aquele cara super acolhedor, aí vem cá que eu te ajudo, deu algum problema, tamo junto, né? Ele em nenhum momento ele demonstra ser esse cara. Para de repente ele ali chamar a atenção dele de uma forma que ele conseguisse sair desse meio, dessa bolha que ele vivia sozinho e para se aproximar dela, né? Então, eu acho que teve que ser uma construção assim muito sutil, né? Para que ela conseguisse ver a escuridão que existia nele e ele visse a luz que existia nela. E eu acho que uma das coisas que eu, pelo menos, tentei, né? Foi minha intenção de trazer, foi mostrar que mesmo ela sofrendo, né? Mesmo ela tendo uma vida super difícil, ela ainda conseguia sorrir, ela ainda conseguia ter esperança, né? Então foi aos poucos ali que ela foi se aproximando e ele foi notando, né, a Liz. Mas foi um processo difícil, assim, porque eles são completamente diferentes, né? Diferentes. Completamente diferentes. Em um dado momento, até na história, ele fala assim: putz, eu não sei o que essa menina tem, porque assim, ela é bonita, mas nos corredores da escola estão cheios de meninas bonitas, né? Então Sim, ele nem entendia o que foi que ela chamou atenção, né? Porque ela estava sempre ali com eles, mas ela sempre muito calada, muito quieta, porque ela era muito diferente do mundo ali que eles viviam, apesar da Ivy estar sempre tentando trazê-la para perto. E aí ele começou a notar ela, acho que nos pequenos detalhes, sabe? Como ela ficava sim, vermelha quando alguém falava uma besteira, ela ficava constrangida, né? Alguém falava um palavrão, ela ficava constrangida. sim. Então, eu acho que foi nos pequenos detalhes, assim, que ele foi notando as coisas e essas coisas foram chamando a atenção dele, né? The Dark Soul tem uma atmosfera gótica e emocional Uhum. para criar esse universo tão visceral. Ah, então, tem um livro chamado Goticana, da Runix, eu acho que é assim que pronuncia o nome dela. É uma escritora que eu adoro e ela escreve. Esse Goticana é um Dark Academy, né? E ele tem uma atmosfera muito assim, sombria. Assim, eu lembro assim, de trechos da história. Eu sempre imagino aquela coisa, meu, aquela construção super antiga, né? Aquela névoa, aquela neblina, aquela coisa mais, é, mais sombria mesmo, né? Mulher, você tá muito em crepúsculo. Tipo, quase isso, entendeu? Quase um crepúsculo. E também um pouco de um livro, de uma série da Rina Quente, que agora acho que já tem alguns livros em português, que é o Royal Elite, que eu adoro aquela série dela, é fantástica. E eles estudam num colégio, não é um colégio interno, porque eles vão e voltam, mas é um colégio de elite, onde tem toda aquela coisa de que aquele grupinho é o grupinho que manda, né? É o grupinho que faz e acontece. E então foi um pouco disso também que eu trouxe essa ideia de que eles estudariam num colégio interno. O Goticana é um colégio interno mesmo, no alto de uma Sim. montanha, tal. Meu, é um livro muito bom. Nossa, eu vou até É, procurar agora pra mim ler. Ai, é muito bom. Ele tem um clima meio até de mistério, sabe? De você falar, meu, você fica meio, será que tem alguma coisa paranormal nessa história? Ou não? Ou é só, sabe, alguma coisa que tá só mal explicada. Então Nossa. é bem legal. É bem legal. A atmosfera do livro é bem, bem legal. Hum, Seus livros frequentemente exploram protagonistas feridos e romances proibidos. Uhum. O que te atrai nesses temas e como você constrói personagens tão intensos e memoráveis? Então, eu gosto muito de essa parte de você se conhecer, né? Conhecer a si mesmo. Então, eu gosto de ler coisas voltadas para psicologia, entender comportamento humano e tal. E Uhum. aí, eu gosto de aplicar isso nos livros, porque eu acho que torna tudo muito mais. De novo, aquela questão de ser crível. Então, torna tudo Sim, mais real.
né? Então, você traz personagens que de repente poderiam existir na vida real, só que você modela ele ali com elementos que só existem no mundo da ficção. E eu acho que para você conseguir levar aquilo e conquistar o leitor, o leitor precisa ler aquilo, ele precisa se ver ali, né? Você cria uma história muito mesmo numa fantasia, sempre vai ter os elementos que conectam os personagens ali com a pessoa que está lendo. Então, ao mesmo tempo que você cria um personagem que pode ser um personagem sombrio, um personagem quebrado, como a Chloe, por exemplo, né? Ou a Becca. Mas ainda assim, eu acho que dá pra gente trazer, desenvolver esses personagens para que a gente consiga chegar no leitor de formas diferentes, né? Então, colocar um personagem super sombrio lá, né? Um cara que é muito fechado, que não fala com ninguém, super introspectivo. Como é que eu vou conectar esse cara com as pessoas? Eu tenho que ter alguma coisa emocional ali, né? Que envolva essa parte emotiva para conseguir Uhum. conectá-lo, né? Então, é mais ou menos isso que eu tento fazer, mas é o que eu gosto bastante da temática, né? De como é que a pessoa reagiria assim, como é que ela se comportaria, isso faz sentido, né? Se eu tivesse no lugar se essa protagonista fosse real, ela faria isso? Ou ela não faria isso, né? Então Não, eu eu tenho. acho que os livros a gente meio que coloca como a gente queria que fosse um pouco do que a gente quer. Exatamente, As mocinhas lindas, bonitinhas, é, cheias de não sei o quê. isso, exatamente. Ou aquela menininha que usa saia daquele jeito, ou aquele mocinho, aquela coisa que a Uhum, gente queria, mais ou menos, é, ali. E aí a gente é fala assim, não, a gente tem que colocar no livro, porque na nossa vida não tá rolando. Não é à toa, né, que as meninas estão falando que conseguem mais arrumar namorado, que nenhum homem serve, porque elas estão Não, é tipo apaixonadas pelos homens isso. literários e eles não existem. Mas sempre tem que ter alguma coisa de que remeta um pouco da realidade, o que remeta àquilo que você deseja, né, para você poder conectar, independente se é um personagem muito sombrio, se é um personagem é, é, filho da mãe que nem o Liam, né, que ignora tudo que você fala e só faz as coisas do jeito que você quer. Então, eu acho que tem essa coisa, esse negócio da parte psicológica e emocional dos personagens é um assunto que me interessa bastante. Então, é por isso que sempre tem, e eu sempre tento tomar muito, muito, muito cuidado com as coisas que eu levo para não ser leviana, né? Então, assim, a pessoa tem uma crise de pânico, beleza, ela começou a fazer terapia, 2 meses ela não tem mais nada. Mas nem precisa tomar remédio. Não, eu acho que é um pouco também de responsabilidade de você até um serviço mesmo, você mostrar que, apesar daquilo ser ficção, que aquilo cabe para a vida real, né? Então, no sentido de você conseguir mostrar para a pessoa, beleza, ela sente isso, e muitas vezes você vai ver o personagem, o sofrimento do personagem, você vai falar assim, gente, é assim que eu me sinto. Que foi muito do que aconteceu comigo no jogo Em Sintonia, que foi o livro mais difícil de todos, todos, todos que eu escrevi. Não foram muitos, né? Que são 7 livros, mas esse foi o mais difícil, porque tem uma temática muito. Ela sofreu um abuso quando tinha 16 anos. E eu tinha uma preocupação imensa por conta de outros livros que eu já tinha lido e que eu achei um absurdo. Que eu falei, gente, como assim? Eu li livro que o cara não foi preso, mesmo as pessoas sabendo quem ele era. Livros onde a menina, puta, ela tem um baita de um trauma desse, e aí, beleza, começa a gostar de um cara aí, meu, com toda a facilidade do mundo, ela vai pra cama com ele. E eu falei, gente, a gente não pode ser leviano, porque eu fico pensando, imagine alguém que passou por uma situação como essa. A dor que não é uma coisa simples. E aí foi um livro muito difícil para escrever. Me custou muitas lágrimas, assim, para colocar a emoção que a personagem sentia, porque eu pesquisei bastante, mas eu não tinha vivenciado isso. Então, e ao mesmo tempo, eu queria, falei, gente, se esse livro cair na mão de alguém que passou por essa situação, eu quero que ele se sinta representado. E eu consegui isso. Eu tive relatos que eu recebi pela DM de pessoas que passaram por isso, elogiando, agradecendo o cuidado, o respeito com que eu conduzi a história. Muitas delas falaram assim: Meu, eu me vi na Beca. Assim, você conseguiu expressar coisas que eu na terapia não estou conseguindo colocar para fora.
sabe? Aí teve gente que deixou depoimento na própria avaliação da Amazon. Então, assim, foi o livro mais difícil, mas para mim foi Chorou, um né, dos mulher? mais Você chorou em cada foi o comentário do mais livro. gratificante, porque eu falei, gente, eu acho que eu entreguei aquilo, eu entreguei muito mais do que o fanservice, que é a coisa de você entregar um final feliz, aquilo que o leitor quer. Eu falei, eu entreguei um livro que fala com as pessoas que de fato passaram por uma situação como essa. E fala Sim. com respeito, com carinho, né? Então, eu falo que eu nunca mais vou entrar num livro com uma temática difícil, mas a Becca já tinha essa história na minha cabeça um tempo antes. E eu Uhum. falei, não, eu não vou mudar a história dela porque eu acho que eu não vou conseguir escrever esse livro. Não, eu vou ser Não. corajosa o suficiente e vou contar a história dela, porque a história dela é a história de milhares de Cris, mas eu pessoas. achei assim, eu, claro, não, nunca vivi, mas assim, mesmo não tendo vivido tudo aquilo que ela passou, eu senti, eu nunca sofri Sim, tudo que sim, ela sim. sofreu no Era jogo isso da que eu queria. sintonia, eu nunca tive essa coisa de ter depressão, de ter toda aquela rejeição. Não, mas Uhum. mesmo assim, você foi tão detalhista nos detalhes ali daquela coisa que eu senti a dor que ela Uhum. estava sentindo. É, E foi assim, muito legal ler o livro, porque tava tudo ali. é. E mesmo assim, a superação, toda aquela parte de, ai meu Deus. Então, acho que foi muito fascinante ler o Uhum. livro. E eu acho que é um dos livros seus que eu mais gosto de Tem ler. umas Ele tá nos meninas meus favoritos. tem umas meninas do grupo de leitoras que, assim, vira e mexe, elas, ai, deu saudade. Ai, esses dias eu reli Jogo e Sintonia. Aí eu falo, gente do céu, assim, tem gente que o livro, esse livro, ele nasceu junto com o livro da Chloe, né, que foi o primeiro, depois veio esse, e o da Dakota e do Thomas, foram livros que nasceram e foram pro Wattpad. E Tá. aí, depois do Wattpad, foi lá na pandemia, aí do Wattpad eu tirei, eu aí repassei, né? Quase que praticamente reescrevi a história, sem perder a essência daquilo que eu queria falar, mas aí eu já tinha. Era uma questão mais técnica, porque os livros já tinham passado por leitura crítica, os três passaram, eu já tinha feito cursos de escrita criativa, então, tecnicamente, eu tinha evoluído, né? Então eu reescrevi. Mas tem meninas que falam assim, nossa, eu adoro aquela história lá que você. Da história da Becca, eu gosto da história que estava no Notepad, eu também gosto desse. Ai, por mim você podia soltar os dois. Eu falo, gente, que loucura. Então é gostoso, assim, quando você escreve uma coisa que consegue tocar as pessoas e principalmente que faz sentido para pessoas que passaram por aquilo, né? Porque eu acho que é uma dor que só quem passou sabe, né? Igual, uma crise de ansiedade, uma crise. Eu tenho uma leitora que ela veio conversar comigo e veio falar assim: olha, você tratou no livro X sobre ansiedade generalizada, né? Ela falou: você foi perfeita, porque é daquele jeito mesmo que eu me sinto. Ela Ai, que falou, e às vezes legal. isso ainda vem, né? Então, assim, ela falou, queria agradecer, porque muitas vezes essa temática é levantada, mas é tratada como se fosse uma coisa simples para resolver, como se só a força de vontade, por exemplo, né? Como o Zachary, ele tem TEI, que é o transtorno explosivo intermitente. Eu fui estudar o transtorno para ver como é que funcionava, quais eram os tipos de terapia que você fazia para a pessoa conseguir controlar e tal, né? Para poder escrevê-lo, né? Então eu falei, pro Zachary controlar o impulso explosivo dele, ele precisa ter passado por um processo. Ele tem que ter alguma técnica, alguma coisa. Não pode ser, a Sofia me acalma. E aí ele vai, tá para explodir, porque assim, o negócio do transtorno explosivo intermitente é um negócio muito agressivo. A pessoa pode Sim. destruir um lugar. Ela não dá conta daquilo que ela. É como se ela perdesse o controle totalmente da Do própria corpo, de tudo, né? de tudo. E aí eu falei, meu, não adianta. E vou olhar pro fulano, a fulana chegou, agora já estou ficando mais calma, gente, já estou sentindo. Só a vibração dela já tá. Eu falei, gente, não funciona assim. Então eu tenho Não. muito essa preocupação de trazer sempre as coisas o mais crível possível, dentro da É realidade, uma porque pesquisa, né, gata? é Sempre uma que você vai pesquisa. escrever um livro, sempre é uma pesquisa. Não tem É, jeito. não dá. Porque o que você vai escrever, às vezes, tem que ter aquele fundamento certinho pra Isso. não errar. Ou tá falando, assim, eu falei uma coisa e, tipo, deu super errado. Então, sempre tem aquela pesquisa. Mesmo não sendo uma coisa muito, gritante, mas tem aquela pesquisa de fazer e falar.
como você falou, fui procurar em Boston e fui para Londres. Então, tem essa dinâmica toda de pesquisa de fazer o livro antes de estar realmente fazendo ele, né? Eu queria te fazer uma outra pergunta, É. que eu queria te perguntar se a gente pode ter algum spoiler do que vem por aí agora na Cris Galvão. Ah, então. A minha expectativa é que a gente traga o livro do Alec Volkov, talvez, acho que julho, final de julho, começo de agosto. Tá, É, Só que ele precisa voltar, voltar a falar comigo. Mas eu sou teimosa. Ele é teimoso, mandão, mas eu também sou. Então, o próximo história vai ser do Alec. Vai ser o Alec, ele é uma versão do Liam mais sombria e mais dura. Então, assim, que eu pior, posso. né? É Pior. pior. Só que o Liam, ele tem senso de humor. Ele é sarcástico, Tá, ele é inteligente, ele é manipulador. Só que isso é consciente. O que ele está fazendo é consciente. O Alec, não. O Alec é uma pessoa que eu ainda preciso entender qual vai ser a sociopatia que ele tem, tá. mas ele é uma pessoa completamente desprovida de sentimentos. É tipo assim, é uma. É como se fosse um psicopata. Ele Ele não tem se tipo uma dupla importa. personalidade ou não? É só Não, ele assim, não vai ter dupla loucura personalidade, mesmo. mas ele é simplesmente uma pessoa que, assim, ele faz as coisas porque ele olha, ele analisa e fala assim, não, isso aqui vai ser vantajoso para mim, ou isso aqui eu racionalmente é uma coisa mais lógica a ser feita, tanto que, tanto no livro do Dark Soul, como do The Dark King, ele fez algumas aparições e ele já começou a mostrar que ele é do tipo, ele tem uma cena que ele fala com o Zachary assim, ô Zach, você é inteligente demais para usar os punhos, né? Porque ele não é do de ir pro embate físico, porque ele é extremamente inteligente e ele vai usar as coisas de outra forma. Então, assim, ele não é o cara que vai perder o controle, como na cena do Liam, que ele perdeu o controle quando ele viu que Sim. a Mira tinha ido embora, ele foi lá atrás da gangue, tadinha, da gangue com machado e tudo mais. Ele não vai fazer isso. Isso não é do Alec. O Cris, ele é tipo um. Se ele é um inteligente, ele é tipo um hacker. Não, não. Ele vai ser eu já até entreguei isso no livro do Liam, mas ele vai ser o chefe da máfia russa nos Estados Unidos. Ah, E tá. aí, e ele é uma pessoa extremamente fria. Então, assim, ele não é fria porque ele foi criado para ser frio, né? Para não ter dó, para ser cruel. É, ele é exatamente daquele jeito. Tem dois personagens que me inspiram e eu preciso ver como é que eu vou construir o meu personagem com base nesses dois, que é o Nino Falcone, dos livros da Cora, porque assim, a Cora é minha escritora, Deus do céu e Cora na Terra. Então, assim, se a Cora lançar o livro, que nela vai lançar dia 25, eu paro o que eu estiver fazendo. Eu paro. Pra ler. Eu paro para ler o livro dela. Então ela tem o Nino Falcone, que ele tem toda uma história por trás, porque ele é daquele jeito, né? Que é uma história que o Alec não passou. E eu tenho um outro personagem, que é o do Royal Elite, que é o Aidan King, que esse rapaz de 17 anos que simplesmente uma pessoa pode morrer do lado dele, ele vai olhar, vai pular o corpo e vai sair. Então, Não tá assim, nem e aí. ele nasceu assim. Ele é desse jeito. Quer dizer, ele teve algumas coisas que aconteceram antes, tal, quando ele era criança, mas que levaram ele para isso. Só que o Alec não tem. Ele não tem trauma de infância. Ele simplesmente é uma pessoa fria. Ele não sabe o que é sentimento. Ele tem noção do que é certo e o que é errado, mas ele faz só aquilo que foi do interesse dele, que foi importante Assim, para né? ele. Até chegar uma linda donzela. Isso, então, e a história deles vai ser bem complicado, o romance deles vai ser bem complicado. Nossa, mulher, vendo ele falar com você logo, já começa a ler, dá umas ideias pra ela, ó, o que que você acha de fazer um negócio assim? Vê se ele fala pra você se assim tá certo. Pra gente Ai, ter esse livro do terceiro da é, série. tem que vir logo. Eu quero Liam, logo Liam encerrar. é o livro único ou vai ter um após o Liam? Não, o Leon é uma spin-off, Tá. assim, é, as meninas pedem livros de todos os personagens, né? Dá vontade de escrever livros sem secundários.
né? Ou fazer secundário tudo chato, para ninguém, pra ninguém querer livro de secundários. Mas a ideia é finalizar com o livro do Alec, que é o terceiro, porque eu tenho uma outra série para trazer, que foi uma coisa que eu estou construindo, que é uma série de máfia, que já tenho, assim, hierarquia pronta, quem vai casar com quem, qual que é o trope, qual que vai ser o plot. Já tenho um negócio, assim, mapeado, gigantesco. É uma pasta no Google Drive imensa, com detalhes que você não faz ideia, que eu vim construindo isso, tipo, em 5 anos. E aí eu falei, gente, como é que eu saio de um universo que eu tô falando de um romance jovem adulto, né? Um ambiente universitário ali do Jim, da Chloe, e que eu pulo para um negócio, né, mais sombrio, mais dark e Deu tal. super certo, E gata. aí eu fui fazendo aos pouquinhos, eu tentei fazer aos poucos, eu tentei chegar com. Ai, gente, com o Ethan, que eles têm na faixa de 17 anos, estão num colégio e tal, e não é um negócio muito pesado. Aí a gente foi pro Zeke, aí a gente passou pelo Liam, e o Liam já é Uhum. um bom trampolim pro Alec, porque aí ele é um personagem bem mais complexo, bem mais frio. Então, assim, tem cenas que até a Chay falou, nossa, você tem um pezinho na escuridão forte, porque eu tenho cenas já pronta na minha cabeça que eu falei, gente, eu não sei como é que eu vou escrever, mas assim, eu já tenho a cena pronta. E vai ser uma cena bem Maravilhosa. pesada. Eu não Não, sei a como é que eu Char vou deve escrever. sofrer com uns capítulos que você envia depois de tanto tempo. Fala assim, mulher, já acabei esse, você não vai mandar mais? Você não deixar aqui na sofrência? Aí ela fica. Tanto que eu mandei os primeiros capítulos do Alec, que foi lá em setembro, que eu tive que parar para escrever o livro dele. Ela falou assim: Mas aí não vai ter mais? E cadê o resto? Não, 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 pelo amor de Eu acho que Deus, eu vou como me assim não tem candidatar a sua mais? Eu beta falei: também, viu? Porque eu acho que a Charles faz sozinha. Acho que eu vou me... Tá onde que eu me mando o currículo pra ser sua beta também? Pra sofrer com os seus livros. Ai, gente. Coitada, nossa, ela fica. E às vezes eu demoro para mandar os capítulos, porque eu fico tentando, sei lá, juntar, sei lá, 10, 15 capítulos. Ou às vezes eu falo, nossa, não, pera, eu preciso encerrar esse assunto, porque senão a Chay vai ficar enchendo na minha paciência. Cadê o restante? O que vai acontecer? Cadê o restante dos capítulos? Me manda logo Mas eu esses super concordo capítulos. com ela, viu? Eu vou me juntar ao time Char aqui, ó. Nossa, não é fácil, mas vai sair. Eu acho que até final de julho, começo de agosto, pelo menos é o meu planejamento, né? Tá, Se esse é do Alec, aí vem uma outra série ou você não tá é a planejando? ideia, a ideia, assim, eu tenho algumas coisas na vida pessoal para serem definidas, então, dependendo do que acontecer, pode ser que eu entregue o livro do Alec e escreva o livro, por exemplo, da Eve e do Adam, que é uma coisa que as meninas pedem muito, que é um casal bem, seria um casal sensacional. É, e talvez um outro livro que também já nasceu, a história dele já tá bem assim, meio prontinha na minha cabeça, que é o do irmão da Sofia, que é o Axel, com uma protagonista, né, que surgiu aí. Assim, tudo depende de como a minha vida pessoal vai encaminhar. Tá. Pode ser que venha 2 livros dos spin-offs, que são esses dois que eu falei. Pode ser que a gente já pule direto para esse universo Você é uma caixinha de de máfia. surpresa, né? O que vir Vai ter que esperar agora, porque realmente eu não é que eu tô fazendo drama, é que eu realmente não sei. é Agora um suspense, não é um drama, é um é, é um suspense. suspense, isso é um suspense. Eu preciso de algumas definições antes para saber Deixa falar comigo que dá tudo o que eu certo, vou tá? fazer. Isso, exatamente. Isso aí, isso aí. Tá. Gata, eu queria te agradecer muito por essa live. Imagina, eu que agradeço, Nath. Foi Ai, mas ótimo. agora que eu vi seu telefone ali, eu falei assim, não, a Cris, tem que ter a Cris. Aí eu, Eu fiquei muito feliz com o convite, muito lisonjeada, porque eu tô vendo que é cheio é de uma escritora honra ter grande você e aqui no eu lado. aqui no meio no bolo com elas. Então, tô muito Não, é feliz. um Obrigada prazer mesmo pela ter você aqui com a oportunidade. gente e tá nesse podcast, nesse novo projeto. Menina, eu tô. Às vezes eu acho que eu vou enlouquecer, porque a minha agenda desse ano acabou. Eu tô tendo que abrir a agenda para o ano que vem. Então, Que assim, delícia isso, não é bom? É é ótimo. ótimo, porque quando eu tinha ele no papel, eu falei assim, meu Deus do céu, como que eu vou fazer? A vida tá tão atolada, tão cheia de coisa. Eu falei, como que eu vou tirar do papel? E aí, quando eu tinha, eu comecei a trabalhar com uma amiga, ela falou, não, vamos lá.
E ela falou, vou te ajudar no design, né? A outra me ajuda no vídeo, a outra faz isso aqui. Eu falei, não, então, se cada uma fazer um pouquinho pra me ajudar, vamos seguir. Uhum. Então, quando eu comecei, eu falei assim, gente, será que eu vou ter, as autoras vão topar essa pegada de fazer entrevistar e falar? E muitos perguntaram se tinha que realmente fazer uma coisa ou pagar. Eu falei que não, que é Uhum. totalmente aqui. E aí, gata, quando eu fui ver, cadê a agenda de 2025? Ai, ai, Nath, parabéns. Fico muito feliz mesmo. Ah, eu fico feliz que tá vindo mais livro, porque a minha lista já tá aumentando. E muito obrigada por ter participado. Imagina, foi um prazer. Obrigada Prazer foi por meu. ter topado desde o início. Você é maravilhosa. E que tudo se resolva por aí, porque eu quero mais livros da Cris, por favor, Sim, viu, vida pessoal? Vamos. teremos mais livros, que tem muita história para contar. Com E certeza! História que não falta, e tenho é, certeza que eu estarei lá todas as vezes pensando por você, porque você merece muito. Seus livros são maravilhosos, suas histórias são maravilhosas. ai, obrigada, Nath. E a gente vai estar em cima da junta. E o que precisar, a gente tá por aqui. Você pode me chamar. A Você gente sempre também, dá. conte comigo para ajudar na divulgação. Nós Precisa estamos falar com juntos. Ah, alguma autora, você de repente, se eu divulgando for mais sempre. próxima, a gente conversa. Tô torcendo aí para ser um sucesso. Vai E só eu por crescer você mais e sempre, mais. meu amor. Vai ser. Vamos só pra cima agora, né? Só, Só. exatamente, isso aí. Meu amor, um beijo. Um Obrigada, beijo, meninas, por terem Nath. assistido. Vai estar salvo nossa live. E na quinta tem a Marina Torres. Ah, então, eu já coloquei, já tá setado no na minha agenda, toda terça e quinta, para entrar para assistir, para ver as lives do seu podcast. Já Ah, eu deixei na já vou agenda chamar a lá, Marina amanhã. é de eterno. Já vou chamar a Marina amanhã. Mari, tá bem? Mari. Vai ver se ela não tá ansiosa da dia, porque dá uma ansiedade, depois melhora mesmo, mas na hora dá uma É, ansiedade. mas a Mari tava de boa. Ela falou: não, tudo bem por enquanto. É, Assim, então, deixa chegar no dia. é A gente isso. tem a Marina, que também eu sou apaixonada pelos livros dela. Então, um beijo, meu amor. Beijo, amor. Muito, muito Beijo. obrigada. Eu que agradeço. E Tchau, boa gente. Boa noite. Tchau, noite. tchau, gente. Boa noite.